do Supremo e presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, trabalha para tentar, assim, diminuir essas disputas com o Supremo Tribunal Federal. De que maneira exatamente estancar isso? Fazer, ó, gente, a primeira turma já tomou uma decisão, é desse jeito que tem que ser. Como é que ele está se comportando publicamente? Bom dia para você, Elisa, para os meus colegas, para todo mundo que está aqui com a gente. Elisa, a gente vem contando aqui desde a outra semana, ali antes mesmo de formalizado o bloqueio do X, como uma ala do Supremo Tribunal Federal estava insatisfeita com a forma como toda essa questão estava se desenrolando, caminhando ali para o bloqueio da plataforma por meio de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que depois acabou sendo, então, validada pela primeira turma. Aquela turma mais insatisfeita, formada, por exemplo, por ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, já vinham ali pedindo que esse assunto fosse remetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso apareceu também na decisão do ministro Nunes Marques na semana passada, a respeito de uma ação ali que foi ajuizada questionando então o bloqueio por meio da decisão de Moraes, que depois acabou sendo validada pela turma. Roberto, o que o ministro Barroso fez aí no último fim de semana? Durante as celebrações ali do 7 de setembro em Brasília, ele deu uma declaração que aparentemente é muito simples, é muito objetiva, onde ele diz, olha, a primeira turma decidiu, essa questão é regimental, é uma prerrogativa da turma tomar essa decisão e, portanto, não há necessidade, pelo entendimento aí básico, de que isso seja levado ao plenário. Mas os ministros Nunes Marques e André Mendonça tinham justamente feito chegar nos bastidores, a gente trouxe essa informação lá atrás, que gostariam que o plenário decidisse sobre isso para que eles pudessem se manifestar. A gente até falou sobre como eles diziam que havia ali muito desconforto nas conversas reservadas que a gente relatou aqui. E diante desse cenário, então, Elisa, essa manifestação do ministro Barroso, ela vem claramente aí como uma tentativa de estancar essa disputa interna que se formou dentro do Supremo Tribunal Federal, porque criou-se ali um racha que a gente não viu em outras decisões polêmicas do ministro Alexandre de Moraes, em que havia ali um respaldo muito mais unânime, muito mais firme de todos os integrantes do tribunal. Agora, a gente vê que mesmo que haja uma disposição eventual de validação de alguns ministros em relação ao bloqueio do X em si, tem gente reclamando da forma como foi feita. Então, esse movimento do ministro Barroso vem ali com a clara intenção de aliviar ali essa tensão do tipo, olha, não adianta a gente querer discutir se deveria ou não ir para o plenário, porque o fato é, o regimento do Supremo Tribunal Federal está sendo cumprido, a ida para a primeira turma é legítima, é isso que está dizendo, então, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal.